A paz do Senhor a todos vocês. Neste momento eu estou aqui fazendo um vídeo, né? Para, na verdade, alertar para mais uma companheira aí e falsa, digamos aí, sacerdotisa, né? De Satã. Aparentemente, isso aqui é uma foto, né? E, na verdade, essa tal de Mônica Gomes, né? Mônica Gomes, ela é uma estrangeira aí, não sei bem se é argentina, queniana, alguma coisa. Mas eu sei que eu entendo um pouco espanhol, mas porém eu assisti o vídeo dela e eu pedi a alguém que traduzisse para mim, né? Pelo menos a parte que eu deveria falar. Então essa mulher ela é uma mulher, na verdade, mentirosa, é uma sacerdotisa de Satanás. Deus nunca falou com esse filho do cão, né? E, e na verdade é o seguinte, ela agora já arrumou o Moisés para o David Wall, né? Já arrumou Moisés para o David Wall. Que legal, né? Arrumou a mariquinha dele. Que na verdade, todos eles são impostores, né? Não tem nada a ver, são impostores e como eles são impostores, então a gente temos que aqui alertar os irmãos para que os irmãos não caiam nesse engodo do diabo. Eu provavelmente vou deixar o link aqui embaixo aqui para que vocês possam acessar e também para que vocês possam terem muito cuidado. Nós já vivemos o momento, né, da última trombeta. A última trombeta vai tocar. Esse é um negocinho aqui. Assim é. A última trombeta vai tocar. E a última trombeta tocando, né? Ou, na verdade, ante a última trombeta tocar, nós vamos para a glória. Porém, o que Deus está mostrando aí é que o fim chegou. Chegou o fim, não tem como correr dessa verdade. E agora também nós temos aí uma sacerdotisa de Satanás que está com umas mentiras que aparentemente tem impactado até mesmo o país dela, né? Então vamos lá no que interessa, né? Vamos ver aqui o que interessa. Vamos dar uma olhada aqui. Eu tô um pouco meio gripado. A voz tá um pouco mais parecendo de leão, né? Mas vamos lá. Vamos lá. Vamos mostrar aqui. A história é o seguinte, né? Mais uma vez, o polêmico, né, e infelício David Wall. Ele é comentado aqui. Essa mulher chama-se Mônica Gomes. Gomes com Z, né? E ela tem relatado o seu sonho, sua visão, que, abre aspas, a visão que, na verdade, jamais aconteceu. Fecha aspas. Porém, nós sabemos que, de uma forma ou de outra, eles querem apresentar duas testemunhas. E essas duas testemunhas eles têm se intitulado profetas. Bom, se nós formos ler lá em Apocalipse capítulo 11, nós vamos ver o relato dessas duas testemunhas. Então, para você que possa entender que não adianta dizer que não seja. É sim, Moisés é uma testemunha e Elias é a outra. Porém, na hora que eles estiverem mortos, né,
o povo ali o considerará de profeta, né? Eles chamaram profeta porque lembraram, né, que Elias e Moisés tiveram aí digamos aí no passado, quando verdadeiramente era o tempo da lei. Então, para vocês entenderem, não existe um profeta que fala a todas as nações. Não existe um profeta que converte os corações a todas as nações. Então nós vamos pegar algumas contradições aqui. Eu vou passar para vocês e o aviso está dado. Deus tem me levantado para a honra e glória dele, assim como eu e outros aí. Então, se você não quiser crer, não creia. O problema é teu. Mas eu quero te dizer que existe os obedientes e os arrependidos. Os obedientes são aqueles que vão agora no arrebatamento, né? E os arrependidos são aqueles que se arrependerão no dia da grande tribulação, nos dias lá, a qual terão que dar a vida por Jesus. Só que é uma diferença para os obedientes para os arrependidos. A diferença é que os obedientes, eles vão participar das bordas do Cordeiro. E já os arrependidos, não, nunca irão ao céu, mas sim ressuscitarão, como diz em Apocalipse 20, versículo 4, para reinar com Cristo 1000 anos. Então, vamos ao que interessa. Vamos ao que interessa. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para relatar. Eu gostaria que vocês, muito bem, prestassem bem atenção, né, nesses cidadãos aí, né? Veja que esse cidadão, com esse cidadão, né? Veja que esse cidadão com esse cidadão, eles estão se unindo, né? Eles estão se unindo e, primeiro, eles dizem que eles são as duas testemunhas. O que acontece? Como eu digo, esta mulher, ela, segundo ela, foi arrebatada. Eu vou traduzindo mais até onde tem aqui. Ela foi arrebatada. E lá, segundo ela, Deus mostrou um monte de, né, carpintaria e algumas coisas mais. E ela conta na maior cara de pau. Ela acha que ela iria ficar, principalmente aqui no Brasil, semeando o joio dela e enganando o povo, né, de Deus. Difícil, né? Difícil. O boi de Sonsa arrombou o curral e ela é intitulada Pastora, né, Gomes. E, na verdade, vocês sabem que pastora não existe na Bíblia. Jesus não é cabeça de mulher, né? E quem é apacentado por pastora está debaixo de maldição. Querendo você ou não, você no juízo saberá disso. Mas como o tema não é isso, vamos mais à frente. Então nós vemos aqui, né? Essa mulher, verdadeiramente, ela mente na cara limpa, na cara dura, na cara de pau. Ela é uma impostora aliada à Trindade das Trevas. E ela vem, né, enganando milhares de pessoas. E veja que, na verdade, ela é uma sacerdotisa de Satanás. É tipo uma pombagira, porém, essa daí é uma pombagira tratada, né? Essa é uma pombagira tratada. Pelo olhar, né, pelo estilo, a gente já vemos verdadeiramente que algo maligno acompanha. Quem tem visão espiritual, vê. Quem não tem,
aí não vê. Então vamos lá. Ela diz que ela foi arrebatada e ela, estando arrebatada, depois de eu passar isso aqui, né, eu posso até passar um pouco aí a voz dela, né? Deixa eu ver o negócio aqui. Deixa eu só ver um negocinho aqui. Pera aí. Então o que acontece? Ela disse que ela foi arrebatada. E lá ela viu um monte de apetrecho e tal, aquilo outro, que Deus chegou e falou com ela que essas duas aqui são as duas testemunhas. Esse TB Joshua com esse David Wall. Bom, nada entre eles em comum, né? Porque na verdade os dois são da África, são africanos, né? E verdadeiramente tem que ter aí um Moisés. Então, já arrumou Moisés para ele, né? Moisés e agora Elias. Elias depois da gripe e Moisés depois da diarreia. Vamos lá. Bom, vamos tirar dessa página aqui e vamos entender o que a irmã no português vai dizer aqui para nós. Vamos lá, eu pedi uma irmã para traduzir esse pouco para mim, né? E se for necessário, eu passo para vocês no instante aí também o espanhol aí, tá? Embora sem legenda, mas já traduzindo esse pedaço aí. Vamos lá, então. Bem, vou tentar traduzir uma pequena parte deste vídeo de uma mulher que se chama Mônica Gomes. Ela tem vários vídeos na internet que ela conta de revelações, diz ela que são de Deus, de Jesus. Vou tentar fazer a tradução só porque um pastor me pediu, porque eu nunca fiz e não tenho experiência, então desculpem qualquer erro. Bendito eres, Señor Jesucristo, tú eres grande y poderoso, Señor. Oh Santo, me llevó el Señor otra E me levou o Senhor outra vez vez y me dijo, mira, e falou-me, olha, quiero que hables quero que fales esto nuevamente isto novamente y que reveles e que reveles esta verdad. esta verdade, Y dijo el Señor, disse o Santo, Senhor. era la verdad de los dos E a verdade, testigos. diz a verdade dos dois testigos, Los dos olivos. os dois Ah, olivos. Santo, son los tiempos, iglesia. Tenemos en el cumplimiento São los tempos, tiempos. igreja, Prepárate, que estamos no cumprimento. iglesia. Oh Santo, y el Señor me recordó. Entonces vi O Senhor me recordou e então vi a un hombre. Ese homem. predicaba a una Esse gran homem multitud. predicava a uma grande multitude. Ese hombre, oh Santo, Esse estaba homem resplandeciente. estava resplandecente, Todo él resplandecía. todo ele resplandecia. A medida que él predicaba, À medida que ele predicava, él resplandecía, Santo. ele resplandecia Aleluya, bendito eres, Señor, con gran autoridad y con gran poder. com grande autoridade e grande poder. Él predicaba, haciendo Ele señales, predicava, grandes fazendo prodigios, sinais y e la grandes multitud estaba prodígios. E a multitude estava maravilhada maravillada de verlo a él, aleluya, de Santo. vê-lo a ele. Luego me llevó el Señor Logo o Senhor me levou a ver a otro hombre, a ver a e igual outro que homem el primero predicaba con gran poder que também predicava com grande poder y con gran autoridad. e com grande A una gran autoridade multitud. a uma grande Oh, multitude. Santo, era tan hermoso ver, aleluya, Era Santo, tão su bom luz era ver, impresionante. era De cómo impressionante esse homem brilhava. de ver Él como esse también homem tenía una brilhava. luz.
y era especial, Y era especial, muy y los especial. predicaba, oh Santo. Esa Después luz que vi le cómo el predicaba. Señor Después los vi unió cómo el como Señor uno os a uniu otro y los unió y los vi predicar. y os vi predicar. Predicaban juntos, haciendo Predicavam grandes juntos e señales, faziam grandes sinais e prodigios, grandes y una gran prodígios. multitud, aleluya, E a Santo, y estaba multitude frente de ellos. estava Iglesia de frente a eles. Jesucristo, aleluya, Santo. El Señor me dijo, revélales los nombres. E o Senhor me falou, revele a eles o nome. Quiero que ellos sepan quiénes son mis Quero dos que eles testigos. sepam quem Quiero são os meus dois que testigos. ellos lo sepan, me dijo el Señor. Quero que eles sepam. Yo dije que no es Elías. Eu disse que não é Elias e eu disse que não é Moisés, No pueden volver, porque os mortos não podem me dijo voltar. el Señor. Y yo quiero que reveles los nombres Eu quero que de revele estos profetas. os Son meus mis dois profetas. hijos, son mis olivos, me dijo São meus el olivos, Señor. El me profeta disse o Senhor. Lo que vi era el profeta, E o profeta que eu el vi doctor David O. era o doutor Y Davi Ogo. también vi Também al vi profeta Tibi Joshua. ao profeta de Visor, não sei para bem o nome dele. E é esse cara aí. Jesucristo, bendecimos su santo, oh santo, santo, santo nombre, Señor Jesucristo. Gracias. Bom, esse é uma partezinha do vídeo que estou traduzindo para um pastor que me pediu, e desculpem qualquer erro porque não tenho experiência. Pois é. Então, o que você viu aí? A questão é que ela diz em sua visão o seguinte. Ela fala em sua visão que ela está falando que não é Moisés, né? Eu vou colocar um pouco aqui agora dar um pause aqui. Vou colocar um pouco aqui o original, né? Vamos colocar o original aquí no lugar da... Amados hermanos, Dios les bendiga. Voy a relatar una revelación más que me fue dada para darla a conocer por el Señor Jesucristo. Antes de iniciar, voy a dar inicio a una oración para poner este mensaje en manos del Señor. Amado Dios que estás en gloria, gracias Padre por permitirme, Señor, ser portadora de como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvanece. Iglesia, prepárate. Bom, é isso aqui, tá bom? Então, essa é a mulher que está falando. Esse aqui é o vídeo original. E eu vou trazer mais pra cá, né? Aqui, quem sabe, eu também posso captar alguma coisa. A irmã traduziu lá pra nós. E o que ela disse é o seguinte: que Deus falou com ela lá no céu que não vai haver, não vai descer nenhum Moisés, não vai vir do céu nenhum Elias, porque os mortos não vêm. Os mortos não vêm. Olha como é que o diabo distorce bem a palavra, né? Se os mortos não vêm, então eles vão fazer as pessoas o quê? Acreditarem que verdadeiramente o TB Joshua e o David O, eles são as duas testemunhas. Na verdade, né? Agora, no caso, antes ele era aclamado como profeta, né? Agora ele se transforma em duas testemunhas. É claro que, obviamente, ele está falando que Deus está dizendo que eles serão duas testemunhas, porque Deus chama eles de testemunha, não é? Não é a gente que, não é Deus que chama eles de profetas, chama eles de testemunha. As duas testemunhas de Deus vai descer. Então, vamos lá. Vamos ouvir um pouquinho aqui para você ver o áudio original desta mulher, tá bom? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Vamos lá. Que hables esto nuevamente y que reveles esta verdad, me dijo el Señor Santo. Era la verdad de los dos testigos, aleluya, los dos olivos.
Ah, santo, santo, son los tiempos, iglesia. Tenemos en el cumplimiento de los tiempos. Testigo. Testigo é testemunho, tá, irmão? Testemunhas. Vamos lá, vou ver se eu consigo traduzir um pouquinho aqui, né? Pelo áudio que eu tô ouvindo. Párate, iglesia, oh santo. Y el Señor me recordó. Entonces vi a un hombre. Ese hombre predicaba a una gran multitud. Como vocês viram aí, ela viu um homem que estava no meio de uma grande multidão aí. Para vocês verem quem ela viu. Justamente o impostor, né? Bom, graças a Deus, muitos irmãos têm ouvido e têm largado de seguir ele. É claro que o Senhor disse que, se possível fosse, enganaria até mesmo, se possível, né? Se possível fosse. Como não é possível, enganaria até mesmo os eleitos. É isso aí que a gente vai narrar, tá bom? Então ela viu este homem, né? E o diabo, ele arma bem armado. Vamos lá. Ese hombre, oh santo, estaba resplandeciente, todo él resplandecía. A medida que él predicaba, él resplandecía, santo, aleluya. Bendito eres, Señor, con gran autoridad y con gran poder. Él predicaba. Este homem, ele resplandecia com grande poder, com grande autoridade. E ele está se referindo ao esse tal de uou, né? Que na verdade não me engana, né? Então engana você. Então eu vou explicar para você aqui que essa sacerdotisa de Satanás, ela está trazendo mais povo para os pés dela. O problema é que esses vídeos chegam na minha mão, né, irmão? Então, o pessoal do WhatsApp é uma benção. Vamos lá. Haciendo señales, grandes prodigios, y la multitud estaba maravillada de verlo a él, aleluya, santo. Luego me llevó el Señor a ver a otro hombre, al igual que el primero, predicaba con gran poder. A multidão estava maravilhada, com grande atitude, de grande prodígio, né? E vamos lá. Y con gran autoridad. E ela viu outro homem. A una gran multitud, oh santo, era tan hermoso ver, aleluya, santo, su luz, era impresionante como ese hombre brillaba, él también tenía una luz, oh santo. Era impressionante como este homem brilhava, ele também tinha uma luz. Quer dizer, aí ela já tá falando aqui, né? Já saiu do David Wall, já entrou no TB Joshua. Quer dizer, dois bruxos, né? Verdadeiramente com patentes idênticos, da mesma terra. E vamos lá, vamos começar, vamos lá. Y era especial, muy especial esa luz que los cobijaba, oh santo. Después vi. Era muito especial essa luz, né, que comunicava com os santos. Como el Señor los unió, tomó uno y a otro y los unió, y los vi predicar. Ellos predicaban juntos, haciendo grandes señales, grandes prodigios. Y fazia grandes sinais, grandes prodígios. Una gran multitud, aleluya, santo, estaba frente de ellos. Aí a hipócrita ainda dá aleluia, santo. Claro que o diabo tem que glorificar a Deus, vamos lá. Iglesia de Jesucristo, aleluya, santo, el Señor me dijo, revélales los nombres, quiero que ellos sepan quiénes son mis dos testigos, quiero que ellos lo sepan, me dijo el Señor. Yo dije que no es Elías, yo dije que no es Moisés. Ela diz, eu digo que não é Elias, eu digo que não é Moisés. Porque los muertos no pueden volver, me dijo el Señor. Porque os mortos não podem voltar. Y yo quiero que reveles los nombres de estos profetas. Son mis hijos, son mis olivos, me dijo el Señor. Então que esses dois profetas são os profetas. O que acontece? Ela está dizendo aqui que esses dois profetas, né, eles têm que estar na carne, porque eles não podem ter morrido. Então essas duas testemunhas não são Elias e não são Moisés. Está o quê? Está distorcendo a palavra. E agora vamos lá. Se essas testemunhas não são Elias, não são Moisés, os Moisés que eles falam é o de lá, é o da glória, né? Porque eles são Elias e Moisés, né, como testemunhas, mas aqui na carne. Então é a estratégia do diabo, né? Usar dois bruxos para enganar a multidão. Bom,
Não sei, porque eu não consigo ser enganado. É porque o Espírito Santo de Deus, não sei sim. O Espírito Santo de Deus, ele tem me abrido os olhos, né? Aberto os olhos. Vamos mais um pouquinho, vamos lá? El profeta primero que vi era el profeta, el doctor David Orr, y también vi al profeta T.B. Joshua. Ellos Aí, é o profeta Dr. David Wall e o profeta T.B. Joshua, né? Então veja bem que eles conseguiram agora unir os dois profetas, né? E na verdade não vejo um evento entre eles em comunicação. Bom, para vocês que já conhecem aí, nós temos aí um testemunho tenebroso aí de uma irmã que realmente fala que esse profeta T.B. Joshua, que é feiticeiro na verdade, ele nasceu com 15 meses, né, de gestação, e a mãe entregou ele para o diabo. Então, espíritos malignos são invocados, inclusive, para você ver, não existe nenhuma forma de chegar e expulsar demônios, né, jogando água benta, que segundo aquilo é água benta, né? É uma expulsação romana católica com alguma coisa misturada no espiritismo. Então, como ele tem pacto diretamente com o diabo, né? Então junta os dois. Duas serpentes, né? Pelo deserto deste mundo. Então vamos lá. Vamos ver aqui. son los dos testigos, Iglesia de Jesucristo. Bendecimos su santo, oh santo, santo. Bom, coitada da mulher, tá tão podre, né? Que na verdade ela foi convencida e ainda chama esse cara de santo, né? Ele pode ser pai de santo, alguma coisa assim, mas santo sou eu. Né? Profeta de Deus, homem de Deus sou eu. Isso aí não é profeta nem homem de Deus, não. Mulher de Deus é você que acredita na santa e gloriosa paz do Senhor. Então, neste caso aí, né? A gente vem tudo mastigado pra gente, né? Deus, ele não deixa o teu povo enganado, ele não deixa o teu povo sofrer. E ele vai nos avisando. Vamos lá então, que eu vou aqui continuar. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. T.B. Joshua. Santo, santo nombre, Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por darnos a conocer estos tesoros, Señor, que tú tenías guardados para tus niños, Señor. Te damos las gracias, Padre Santo, porque estamos viviendo, Señor, el cumplimiento de los tiempos, Señor. Bom, tá vivendo o cumprimento dos tempos, é verdade, né? Então, te damos las gracias, Padre. Essa Mônica Gomes, ela é nada mais do que mais uma impostora, uma satanista que está anunciando aí a vinda do anticristo e o triunfo dos falsos profetas, né? Então, para você aí que está seguindo essa impostora, essa serpente do diabo, né? Nós já estamos aí já deletando ela mesmo, né? Mostrando aí as garras. Então, esse é um bruxo, né? A outra também é um bruxo. O outro também é um bruxo. Então veja aqui, que na verdade, provavelmente nem Bíblia isso aqui não deve ser um livro, né? E eles então colocam a Bíblia Sagrada e um livro. Mas não é de se assustar não, porque o diabo também, ele conhece as escrituras, né? Lê, ele crê de estremecer, mas não obedece. Então veja bem, que tá aí essa mulher chamada Mónica Gómez, ¿eh? Te doy las gracias, Señor, porque me has hecho portadora de estos mensajes, Señor. Oh, bendigo tu santo nombre, Cordero Santo de Deus. Ela está agradecendo aí por ela ser portadora dessa mensagem. O diabo agradece muito ela, porque ela está fazendo o trabalho dela muito bem aos olhos do cego, surdo e mudo. Mas quem enxerga, vê e ouve, não cai nesse encanto, nesse engodo da serpente. Então veja bem que essa mulher, ela diz que Deus falou para ela que, na verdade, os dois seriam a testemunha. Os dois seriam a testemunha. E como eles usam a palavra de Deus, né? E distorce ela, e a Bíblia diz que quem morre não volta aqui. Só que, porém, irmãos, Moisés, aí Elias não morreu. Então, vamos supor que eles vão chegar e falar, tudo bem, concordo que Elias pode ter voltado porque não morreu. Aí eles podem falar assim, mas a Bíblia diz que carne e sangue não entra no céu. Bom, carne e sangue não entra, mas um corpo de glória transformado entra. Foi o de Elias, né, que entrou. Mas é aí, a pergunta que não quer calar.
Bom, Moisés, a Bíblia diz que o Senhor, né, ele mesmo o sepultou, ele mesmo chegou e verdadeiramente sabe onde colocou. Então ninguém sabe nessa terra, nem Satanás, quando Satanás foi roubar o corpo de Moisés, né? Então o Senhor, na verdade, né, os guardou. E outra, quem vai se atrever a dizer que o nosso Deus não tem poder para deixar o corpo, até mesmo num local, como aconteceu com esse corpo aí do João Paulo II, que irá ressuscitar. Então, eu tenho uma outra explicação no vídeo aí que eu tenho pregando, então quem quiser ir, assiste o vídeo aí pregando aí, que aí vocês vão ver. Então, presta bem atenção. Então, mostra-se que Moisés, né, ele não foi enterrado por pessoas nenhuma, né? E ninguém pode dizer que, na verdade, entendeu? Pessoas enterrou, porque a Bíblia diz que naquele momento que o anjo ali, né, chegou e não ousou a lançar maldição, amaldiçoar a Satanás, o arcanjo Miguel, ele então disse: o Senhor te repreenda. Mas por que que o anjo não lançou ali aquela maldição? Porque se o anjo lançasse aquela maldição, aí Satanás ficaria impedido de fazer a sua missão, né, que é matar, roubar e destruir. Então tudo ia dar certo para ele, porque toda maldição que ele tentasse fazer contra as pessoas voltaria para ele. Então o anjo então repreendeu quando Satanás tentou roubar o corpo de Moisés, porque Moisés ali, o Senhor pegou e sepultou ele, ou o Senhor guardou, né? Então não importa, porque o nosso Deus, ele pode conservar, né, um corpo da maneira que ele quiser, milhares e milhares de anos. Ele é Deus e, operando ele, ninguém pode impedir. Então veja bem que, neste caso, o corpo de Moisés ainda assim está aqui nessa terra, ainda que seja pó, ainda que o Senhor colocou ele sobre a face da terra e ele não desceu à sepultura, porque não foi descida à sepultura, ainda que seja pó, Deus faz a terra devolver. Deus não vai fazer a terra devolver os mortos para ressuscitarem, não é verdade? O mar, né, vai ter que devolver, né? Então veja bem, o inferno vai ter que devolver. Então, para Deus nada é morto, tudo é vivo, porque a Bíblia diz que Deus não é Deus de morto, mas sim de vivos. Então veja bem que Moisés ainda, né, pelo que nós entendemos, né, seu corpo ainda com certeza está guardado em algum lugar, ou se deteriorou, ou se desfez em terra, em pó em cima da terra, né? Deus já nos deu o exemplo lá de Ezequiel 37, que fez os ossos sequíssimos, que era a terra, transformar numa grande multidão. Inclusive, foi um recado de Deus para essa santa, gloriosa missão dessas duas testemunhas. Então, o que acontecerá? Acontecerá o seguinte, que esse Dr. David Wohl, né, que é doutor só para eles, porque para mim não é doutor de nada, né? Veja bem que esse David Wohl, ele se intitula Elias, né? Ele se intitula Elias. Ele fala que ele é o Elias. Bom, então, ao mesmo tempo, lembra que ele falou que é o Elias? Já esta mulher já diz que não é o Elias, né, que veio lá do céu. Não é o Elias, não é o Moisés que veio lá do céu, porque quem morre não volta, né? Então, veja bem que ele se intitula o Elias. Ele fala que, na verdade, tem hora que ele fala que ele é o Elias e ele veio como profeta. Elias não vai vir, nessa vez, na grande tribulação, com o nome de profeta, mas sim de duas testemunhas, porque ele darão seus testemunhos, quer dizer, pregarão o reino do céu. O evangelho do reino, que nós vamos dizer, né? Então pode ver que é o reino de Deus é uma coisa, o evangelho do reino é outro. O reino de Deus foi Jesus que veio aqui apresentar para a humanidade, né? E o reino e o evangelho do reino são justamente as duas testemunhas. Então Jesus também, ele também era
aqui na terra uma pessoa celestial. Mas vamos lá, ele veio testificar do Pai e as testemunhas vêm pregar o evangelho do reino, assim como o anjo do livrinho também, que vai pregar nos 4 cantos da terra. Então veja bem que nós não vemos nenhum poderes, né, miraculosos na vida desses. E ainda que vêssemos, isso não nos impressionava, porque nós cristãos, servos do Deus Altíssimo, já sabemos como funciona as artimanhas do diabo. O diabo é uma luz que brilha. Ele é uma luz que brilha, né? Ele brilha, mas ele não pode encandecer 24 horas. Ele não é infinito. Então, a luz dele falta gasolina, falta álcool. E já do nosso Pai, não, nosso Deus é eternamente. Então veja bem que, segundo o que nós sabemos e entendemos, esse Elias, né, que se intitula aí o David Wohl, né, esse David Wohl que se intitula o Elias, para ele ser um Elias, na verdade, né, ele deveria vestir de pele de animal e ter um cinto de couro. Mas por que você não perguntou se ele porque ele não vestiu não veio com essas roupas? De fato, um profeta de Deus, ele tem que ter a marca dos profetas. Então veja que Elias tinha, Jesus testificou que o espírito de Elias, né, que Elias era João Batista, então ele estava testificando aí que o espírito que habitava em Elias é o mesmo que estava em João Batista. João Batista também tinha uma roupa de animal, de couro, né, também com um cinto de couro. Então ele também pregava as raças de víbora, né, naquela época, e a Bíblia diz que a lei e os profetas duraram até ele, né, lá em Lucas 16:16. Então nós vemos aí, também lá em Mateus, Jesus também justificando sobre João Batista, né, testemunhando sobre ele. Quando levaram João Batista até as perguntas daqueles sinédrios lá, perguntaram se João Batista era aquele que havia de vir, que chamavam Elias. João Batista, então, negando ser o Elias, né, ele disse, bom, se eu disser que sou Elias, eles vão falar que não existe reencarnação. Se eu disser que não sou Elias, né, então ele vai falar que outro virá depois de mim. Então, veja bem, né, que o Elias não veio. Então, na verdade, João Batista se manteve calado. Por quê? Porque aqueles homens não entenderiam e nem saberiam que o espírito de Elias, que estava sobre Elias, que estava sobre Eliseu, ele estava sobre João Batista. E então, nesse caso, né, Elias era duro. João Batista também, ele veio com dureza para pregar. Então veja bem que Moisés, né, que será uma das testemunhas, ele já está, o corpo dele está na terra, e eu acredito que mesmo que esteja em pó, né, o Senhor ali o fará. Ele levantou Lázaro 4 dias, 1000 anos para Deus é como um dia para Deus é como um ano. Então não tem nada impossível ao Senhor Deus. É por isso que Deus chegou e perguntou para Ezequiel, né, você crê que esse vale de ossos sequíssimos pode se tornar uma nação, um exército, né? Ezequiel, né, perplexo, diz, tu sabes, Senhor. Então veja bem que ele é o Senhor de toda a eternidade e ele sabe. Então, de uma forma ou de outra, Elias e Moisés virão sim do céu. Mas não esses Elias que está se apresentando depois da gripe, da diarreia, né? Esses aí apostatas, né? Que você se curva diante deles, achando verdadeiramente que está se curvando diante de um homem de Deus. E na verdade, essas duas testemunhas que vêm do céu, eles não aceitarão adoração a eles. Eles não aceitarão que ninguém se curve a eles, né? Eles não aceitarão proteção, porque eles mesmos se protegerão, né? Então, eles vão fazer o estrago. Então, voltando a dizer, como nós estamos falando, veja bem que essa mulher, né? Essa mulher chamada aí Mônica Gomes, né? Gomes, essa mulher aí, ela na verdade é uma impostora. Então ela usou a palavra de Deus
dizendo, na verdade, que Deus não vai mandar. Ela está dizendo que Deus não vai mandar, ela está desmentindo, né? Ela está, quer dizer, mentindo, trazendo a verdade para mentira, né? Ela está distorcendo, dizendo que, nas palavras dela, dizendo que, na verdade, não vai ter ninguém que vai descer do céu. Que as duas testemunhas já estão na terra, que Deus mostrou para ela, que era, Deus que mostrou para ela foi o diabo. Te digo que é o diabo mesmo. Mostrou para ela o tal do David Wohl e o tal do TB Joshua. 2 bruxos muito fortes aí, muito enganador, com 2 serpentes dentro deles, né? Então eles têm 2 serpentes. Perdão aí, que nossa, né? Foi aqui, tossi aqui. Bom, então o que acontece? Então essas 2 serpentes, né? Ela o diabo, irmão, ele faz 2 coisas, né? Vamos pegar, Deus enviou João Batista para anunciar a vinda do Messias, né? O caminho. E o que o diabo faz? Deus pegou um, o diabo pegou 2, né? O Chiquinho, como João Batista da religião, né? O David Wohl, como João Batista da besta, né? E aí mandou para anunciar o quê? Um anuncia a vinda do Messias e o outro anuncia a vinda do anticristo, né? Dizendo também que verdadeiramente aquele Papa vai ressuscitar. Então o Chiquinho é o impostor. Vamos lá então. Então, olhando bem isso aí, não bate, né? Não existe. Nós vemos aqui uma mentira muito, chamamos no popular cabeludas, né? Uma mentira cabeludas, que realmente é perplexo isso, né? É muito perplexo isso. Falar que verdadeiramente isso aqui, né? É verdade. Então, veja que nós vemos aqui, nós pegamos mais algumas falhas desse tal do David Wohl, né? Que eu já passei aqui, já falei para vocês. Então ele acha que verdadeiramente ele é o Elias. Na verdade, depois ele é a testemunha, antes era profeta, e a Bíblia diz que é testemunha, mas vai chamar de profeta quando estiverem lá, né? Eles mortos, está escrito. Então veja bem que essa mulher está aliada a este mesmo homem e ao trio Parada Dura. É uma mentirosa, safada, que fica blasfemando contra Deus e enganando o povo. Então veja aqui que o David Wohl, né? Ele, 4 de janeiro de 2018, a profecia, o Senhor revela ao seu servo que Senhor, né? Que servo. Queria saber que servo, porque servo é eu. Ele não. Ele é escravo, né? O Senhor revela ao seu escravo, né? Detalhe do dia em que o seu servo, seu escravo assassinado, será assassinado em Jerusalém pela besta que emerge do abismo, depois de ter completado fielmente o seu testemunho. Profeta David Wohl. Veja que ele é profeta, não é testemunha. Bom, já é uma mentira. Não vou pôr aqui essa música chata deles, não, porque senão dá strike aqui, né? Então vamos lá. Então a gente vai ler um pouquinho aqui, né? Deixa a gente passar. Aí ele diz: louvado seja Deus poderoso. Aí, em primeiro lugar, louvado seja Deus, poderoso profeta do Senhor. Veja bem, veja que Satanás, ele granjeia poder e ele é chamado de poderoso, mas o todo-poderoso é Jesus, é Deus. E quando alguém dá honra a um homem desse, chama ele de poderoso, né? Mesmo que nós sabemos que o diabo tem poder, porque a Bíblia diz que Satanás tem poder de fazer descer fogo do céu, e se possível for, enganaria até mesmo os eleitos de Cristo. Se possível for, não. Se possível fosse, né? Perdão. Se possível fosse, enganaria os eleitos de Cristo. Então veja bem que ele diz, ele acha que ele é poderoso profeta. Eu não vejo esse cara fazer nada, nem para enganar esses caras presta.
nem para tapear os homens e as mulheres de Deus, não os abestados, né? Os abestados dele cai tudo na lábia dele. Mas os homens e as mulheres de Deus tá rindo da cara deles e tá queimando eles com fogo e enxofre em nome de Jesus. Então veja aqui, né? Vamos lá. Aí ele diz, o Senhor Elohim, o Senhor Jeová, Elohim, Jeová tá Sabaoth, Jeová é Orion, Jeová Onai, Jeová não sei o que, bababá, bababá, babá. Cheio de tagarelagem esse cara, né? Só abestado para acreditar numa serpentes dessas. Vamos lá. Deixa eu ver. Vamos lá. Vamos passar. Opa, vamos passar aqui. Aí ele diz, o Senhor Elohim, de novo? Não, esse aqui já veio, né? O Senhor Jeová Adonai, o tremendo e poderoso Deus de Israel. Isso o diabo não pode negar, né, irmão? Meu pai e meu amigo. Meu pai e meu amigo. O cara acha que tem intimidade com o Todo-Poderoso. É uma pouca sem vergonha desses caras mesmo. Ele falou comigo, povo amado. Veja só. Ele fala, Jeová fala com comedor de feijão e arroz, camuflado com pele de humano, camuflado, né, sendo a grande serpente enganadora. Ele tem saído no meio das terras enganado, né? Então vamos lá. Vamos lá. Aí vamos lá, vamos lá. Bom, passou duas aqui. Volta um pouquinho. Opa, passou um pouquinho aqui. O Senhor começou a falar comigo. Ele começou a falar comigo com alegria. Até parece, né? Elias e Moisés devem estar vendo esse cidadão aí, né? Testa de ferro aí, falando tanta coisa que o Senhor ele vai ficar pianinho quando o verdadeiro profeta, ou seja, quando as verdadeiras testemunhas chegar. Porque na verdade, né, quando eles assustar, as verdadeiras testemunhas já aparecem pregando para o povo, né? Quem será o primeiro que vai receber a pregação das testemunhas legítimas? Vamos lá. Então, vamos lá. O Senhor Deus, ele começou a falar comigo a respeito do tempo depois que eu terminar de testemunhar quando eu serei morto. Olha aqui. Olha a blasfêmia, quando eu serei morto. O cara é abestado mesmo, né? Tinha que morrer agora, né? Não esperar lá não. Então veja bem, quando eu serei morto, não sei se Satanás demônios vai guerrear contra Satanás. Uma casa dividida, ela não subsiste. Então ele diz assim, enquanto ele será morto, né? Morto. Ele está dizendo que ele é o Elias ou ele é a testemunha. Vamos lá. Ele começou a falar comigo e ele estava muito alegre a respeito do tempo e o dia quando eu terminar de testemunhar e então eu serei assassinado. Ai, então ele vai ser assassinado daqui uns 3 anos e meio depois do arrebatamento. Vamos lá. Continuar. E por 3 dias, então ele disse que depois disto ele me levará para o céu. Veja bem, até parece que nem uma criança cega que tem ouvido, né, não vai deixar de ouvir o que está escrito na Bíblia, quando alguém lê. Ele diz, e por 3 dias, então, né? Ele disse que depois disto, ele me levará para o céu. Eu te pergunto uma coisa. Como 3 dias? Né? Ele não pode falar a verdade porque nele não habita a verdade. Nem nele, nem nos outros. Então, se você pegar lá, Apocalipse capítulo 11, né? Aí você vai ver que lá as testemunhas, verdadeiras testemunhas, vão ficar 3 dias e meio. Mas incrível, né? Ele fala que é ele sozinho que vai ficar. Ele não fala em Moisés.
Você não ouve ele falando no nome da outra testemunha, nunca. Que testemunha desunida, né, irmão? Mas que testemunha traidora. Não fala no companheiro, deixa o cara lá tomando café, lanchando, curtindo lá o piscinão. E ele fala que só ele. Que ele vai morrer. E não fala que Moisés vai morrer. Não fala que a outra testemunha vai morrer. Então, irmão, aonde está a outra testemunha? Ele engoliu? Ah, ele é serpente. Deve ter engolido essa besta aí. Vamos lá. Vamos continuar. E por 3 dias, então, ele disse... ele começou a falar comigo a respeito do livro do Apocalipse 11:7. Quando eu terminar de testemunhar. Veja bem. 11:7. Ele falou comigo sobre o livro do Apocalipse 11, do versículo 7 em diante. Quando eu tiver terminado de testemunhar e então eu serei assassinado, eu ficarei morto por 3 dias. Veja só, o Senhor falou por vós. Veja como ele é mentiroso, bicho safado. Ele não pode falar a verdade porque nele não reina a verdade. Nesse cara não reina a verdade. No outro, Tebejeushua, não reina a verdade. E o que acontece? Satanás vai dar, claro, poder para eles, né? É lógico. O diabo pode dar, porque Deus permitiu. Mas veja só que ele esqueceu dos meio-dia, né? 3 dias e meio. 3 dias e meio, né? Digamos aí no nosso horário Gregório aqui, né? 3 dias e 12 horas. Não é que é, não, peraí. 72 horas, né? Mais 12 horas. 84 horas. Então, veja bem, né? Ele vai ficar, ele diz que é 3 dias. Ele já mente aqui. Aqui nós pegamos, onde que nós pegamos Satanás? É pelas suas falhas. Então tá aqui, Satanás também pega muitos crentes pelas suas falhas, né? Pela sua Bíblia. Então, ó, quando eu tiver terminado de testemunhar, então eu serei assassinado, eu ficarei morto por 3 dias. O Senhor falou por vós. Irmão, uma coisa que eu quero aqui deixar aqui no ar, né? Vocês já se perguntaram, né? Vocês já se perguntaram para esses falsos profetas daqui brasileiros que nós já conhecemos, né? A gente nunca viu esse tal de Sila Malafaia e contra esse David Wall, fala nada dele. Né? Ele fala de tanta gente, esse tal de Paulo Júnior, né? Esse tal de GG Truque, esse tal do Valdemiro, do Edir Macedo, do R.R. Soares, do Jerônimo, e esses líderes de todas as igrejas aí, que tem grandes renomes, você nunca viu esse cara, esses caras falar desse falso profeta, vocês nunca viram ele combater o crime do pecado que esse cara... Aí você fala, esse cara aí, ele é homem de Deus sou eu, homem de Deus sou eu, desafio, né? Eu desafio, certo? Desafio mesmo, porque eu creio no Deus que eu sirvo, eu não sirvo a Satanás, eu não como a semente podre que o diabo fica lançando aí. O cara, ele prega arrependimento e santidade, mas na verdade ele é camuflado, ele é cheio de segurança, ele anda de jato, o Quênia banca tudo para ele, mais os seus amigos Illuminatis, para fazer a missão. Ele diz que ele conhece a besta, o anticristo, e ele não pode relatar. Onde que o homem de Deus, né, vendo ali, né, aquele homem do mal que quer fazer mal ao povo de Deus, vai ficar calado, né? Então, é mais um truque. Então, voltando a dizer, vocês já pararam para imaginar? Eu nunca vi igual esse cara, ó. Benihim é um falso profeta, né? Cacou e outros aí. Só que esses falsos profetas, mais ou menos aí, irmão, eles vêm para enganar para o povo. Quando Satanás percebe que ele está sendo quase descoberto, ele afasta esse daí, esse tal desse David Wall. Não deixa aparecer o Moisés, porque senão, né? Imagina, né? Se ele fosse Elias, se ele fosse testemunha, será que ele estava tranquilo pregando aqui na verdade, sem ter afronta? Porque a Bíblia diz que muitas pessoas vão querer afrontar essas duas testemunhas. E aquele que querer
vai ser consumido pelo fogo. Vai sair fogo das suas bocas, né? Então veja bem, esse cara é bem recebido no país do Islã, dos muçulmanos, esse cara é recebido em todo lugar com honras, com flores e rosas e adoração. Ele ama ser adorado, né? Então veja bem que ele também está levando multidão de alma para ir para o inferno, aonde é o lar dele. E veja, né, que nós já vimos aí, passado aí, que ele se curvava diante de uma grande serpente, a serpentinha respeitando o seu Senhor das Trevas. Então veja bem que neste momento, né, você nunca viu, eu nunca ouvi nenhum desses pregador fantoches aí, né, nenhum desses Marvel, né, desses Walt Disney, né, que anda com seus altares de Marvel, Walt Disney, fala tanto, tanto. Aí você fica falando do homem de Deus, de profeta de Deus. Meu amigo, você não conhece Jesus, você nem conhece, nem conheceu e nunca vai conhecer. Jesus não veio aqui para chegar e encobrir o pecado, não. Ele veio para deletar e revelar o oculto que está escondido, enganando a população, o povo do mundo. Então, Jesus veio para cá, foi para falar dos apostatas mesmo. E outro, muitas das vezes a pessoa fala, mas nós não queremos nem saber de falar de inferno, que inferno. Ou, na minha Bíblia, né, é escrito que Jesus falou mais do inferno do que do próprio céu. Então, veja bem. Então, no entanto, a gente está aqui para desmascarar esses falsos profetas, né? Então, veja bem que esses homens, né, Davi Miranda e outros aí, né, por que eles não falam desses homens? Por que ele não fala, né? Porque é muito fácil pregar contra a prosperidade e ser próspero. Então, quer dizer, da mesma forma que os pastores mercenários do Brasil e outros países roubam as ovelhas, enganam as ovelhas, esse cara também engana. Porque como que você vai fazer uma missão se você não tem dinheiro, né? Não existe. E até mesmo para fazer uma missão deveria ter doações, né? Então, quer dizer, então a oferta que a Bíblia diz, né? Aquele que semeia pouco, pouco semeará, colherá, aquele que semeia muito, muito semeará, né? Então os dízimos, oferta, e para muitos que não crê, o problema é deles, mas o que acontece? É para manter a obra, a manutenção da obra de Deus. Então, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 1 seguinte diz que todo pregador, quem prega o evangelho vive do evangelho. Então veja bem, mas como que esse cara prega o evangelho e ele não arrecada dinheiro e vive do evangelho? Não, ele é mantido pelos seus senhores. Ele simplesmente é um enganador que está enganando as nações. Só engana besta, só engana abestados, só engana caídos, só engana quem não é comprado, não é lavado e não é remido. Só engana abestado, só engana caído, só engana quem é comprado, não é comprado, lavado e remido. Que bom, ficou legal. Então veja bem, então no entanto, voltando a dizer aqui, as pessoas elas devem estar atentas. Gente, estou te avisando. Deus está dando uma oportunidade para você abandonar esse pecado. Para de ficar xeretando o rabo da cobra. Porque essa cobra vai te morder depois do arrebatamento. Lembre, ele mesmo já postou nos seus vídeos que ele disse que depois do arrebatamento, Jeová mandou ele lá para Israel. É lógico que ele vai ter que ir para lá. É de lá que o governo dele, dos três, do anticristo, da besta, né, vai, né, haver governação, vai haver iniciar o governo. Então veja que eles são bem aceitos. Agora preste bem atenção, né? Elias e Moisés, né, eles eram o quê? Eles são hebreus, né? E como que nós vamos acreditar que esse cara aí, né, é Elias ou outro é Moisés? São tudo africanos. Aí eles pegam esses impostores do mesmo país para ser a mesma nacionalidade, né? Então veja bem que na verdade, né, Elias e Moisés não são africanos, eles são israelitas, né? O Elias, o Tisbita. Então veja bem que esse cara aí, ele olha para o povo da humanidade, o olhar dele é terrível. É aquela serpente sagaz, sabe? Que ficam esperando o momento para dar o bote. É isso. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvido, ouça
o que o Espírito diz às igrejas, né? Então, se você não quiser ouvir, depois você vai se arrepender. Depois não diga que Jesus não deu oportunidade novamente. Quando se arrasta um profeta para o tempo da graça, você está anulando a morte de Cristo. Bom, né? Você não vê esse cara falar que o sangue de Jesus tem poder, né? Que o sangue de Jesus me purifica. Duvido esse cara falar que o sangue de Jesus purifica ele, que o sangue de Jesus tem poder, né? Ele pode falar em Jesus Cristo, porque quando ele pronuncia Jesus Cristo, ele não está pronunciando o Messias verdadeiro, ele está pronunciando o anticristo. Então, por isso, muitas das vezes, não dá efeito, né? Mas, geralmente, Satanás sabe muito bem que mesmo que, por exemplo, né, os seus adeptos expulsam ele em nome de Jesus Cristo, por que o diabo fica furioso? Porque o diabo sabe que mesmo que fez um pacto com esse satanista, ele sabe muito bem que ainda o corpo, a imagem e semelhança de Deus, ela pode sim, né, ainda pronunciar o nome de Jesus Cristo. Mas o diabo não gosta de ouvir, ele não tem poder. Quando ele ouve esse nome, ele enfraquece, né? Ele fica fraco, né? Ele já é derrotado, ele se quebra. Então, voltando a dizer, né, esse aqui é a besta, né? Dentro dele tem uma grande serpente, dentro do Tebexoshua, 2 bruxos que têm impactado a fé de muito. Bom, pelo menos os deles, porque os de Deus, não, né? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Aí a pergunta que não quer calar. Quem de vocês já viu quando alguns desses caras abrem a boca, eles abrem a boca para falar bem desse mercenário, né? Veja que os países aceitam ele de mão beijada, aonde que a terra aceitava, né? Um profeta de Deus, porque todo profeta de Deus vinha para repreender. Então ele veio com essa astúcia também para repreender, mas logo, né, ele percebeu aí que ele tinha que maneirar, porque na verdade ele é um profeta muçulmano. E vamos lá. Eu ainda digo que a besta é o Barack Obama. Você pode dizer que não, mas o Barack Obama ele é muçulmano, o Barack Obama é queniano, o Barack Obama não é americano. E você não liga umas coisas na outra. Onde já se viu um cara que não é nato daquela terra natal ali, né, governar por 8 anos? Ele estava preparando o cenário para o anticristo começar, para ele, na verdade, começar a tomar posse de tudo. Então vamos lá. Ele diz: quando eu tiver terminado de testemunhar, então eu serei assassinado e eu ficarei morto por 3 dias. Então, se você procurar aqui, né, ele diz aqui, ficarei morto por 3 dias. Eu vou procurar aqui para você ver algo. Aí o casal, esse é o casal 20. Veja bem, né? Parece até irmãos. Vamos lá. É só abestado que acredita nesses filhos do cão. Só. Quem acredita nesses caras? Só abestado. O diabo, ele usa essas palavras assim, como Deus vê o pecado sexual, né? Ele usa esses nomes, esses coisas, porque eles é a mesma coisa, né? Do ladrão repetir, né? Se você não tivesse com dinheiro, tanto não me atraía. Então você está sendo roubado porque você estava com dinheiro e me atraiu. Veja que essa emissora Emanuel é uma blasfêmia, né? Inclusive é justamente para chegar e para escandalizar o nome do rei. Veja que aqui ele ganha aí uma limousine, e há de quem fala aí que emprestado, hein? Imagina os empresários emprestar limousine assim, né? Então veja bem que ele comove milhares de pessoas, só que porém, dá uma olhada no olho desse cidadão, né? É bem assustador para quem tem medo do diabo, né? Quem não tem, não se preocupa. Veja o outro aqui também, que ele já tem, os seus olhos também já são estilos de cobra, né? Veja que não tem diferença. Dá uma olhada que você vai ver. Então, você acha que Satanás ele vinha vestido de monstro, né? Não, ele tem que vir com a pele de cordeiro, né? Então veja aí que o mundo aceitou ele. Outra coisa que eu quero dizer para você, na igreja desse TB Joshua,
não tem doutrina, né? Ele não prega doutrina, tipo Valdomiro, tipo Edir Macedo, tipo esses caras aqui. Esses caras que, na verdade, não repudiam o pecado, então pode chegar e enterrar todos eles, porque são anticristos e falsos profetas. Então, veja bem, né, que esse David Wohl, na verdade, ele é muçulmano, né? Ele é um muçulmano e, na verdade, veja bem, ó, a Bíblia condena o cavanhaque, né? Satanás, ele gosta muito de usar e andar assim, né? Veja bem que a Bíblia condena o cavanhaque. Então, não existe profeta que venha falar, né? Veja aí que até os sinais satânicos são bem vistos, né? Veja aí que o negócio tá feio, né? Tá muito feio mesmo, né? Então, tá aí, vai aparecer mais, mas é o seguinte, né? A pergunta que não quer calar. Por que todo mundo, né? Porque todo mundo não acorda para a realidade. Ele coloca assim: e hoje vocês colocaram os seus pés enfermos aos pés de Jesus. Mas é claro que todo Jesus que ele pronuncia não é Jesus Cristo de Nazaré. Por que não pronuncia Jesus Cristo de Nazaré? Yeshua HaMashiach. Por quê? Então veja bem que o anticristo, ele vem aí, esses caras, né? Diz que esse tal desse Joshua aqui, ele tem várias passagens, né? Muitas pessoas foram lesadas por esse cara. Ixi, esse é um bruxo, né? Um bruxo. Vamos lá? Então, veja bem que eu falei que esse pastor, esse Elias, né, de Araque, esse Elias de Araque, ele diz o que aqui, ó? Vamos lá aqui, Apocalipse, né? Opa, vai ver aqui, ó. Apocalipse 11. Vamos mostrar aqui para você que ele distorce a Bíblia, tá? Ele distorce a Bíblia. Vamos lá? 7. Tá aqui, ó. Versículo 11. Tá vendo, ó? Olha bem o que esse o que esse que ele fala. Olha para você ver, ó. Depois daqueles, ele diz assim, ó: e serei assassinado, eu ficarei morto por 3 dias. Será que Deus erra? Será que esse cara, ele não sabe? Quer dizer, ele vem para tirar a palavra. Então, olha aí para você ver, dá uma olhada aí, ó. Olha aqui. Quantos dias são? E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e puseram-se sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. Tá vendo, ó? Veja bem. 3 dias e meio. Mas esse filho da besta, ele diz que ele vai ficar 3 dias, né? Ele vai ficar 3 dias morto, olha só, né? Veja bem que ele mente testemunhando dele. Isso aqui é o grande falso profeta. Esse aqui é o falso profeta do Apocalipse. Vamos lá, continuar. E ele diz aqui, ó: eu serei morto e ficarei morto lá por 3 dias. Continua. E depois disto, ele vai me levantar para o céu, né? Aí, ele já diz levantar. Aqui já fala, entrou neles e eles puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. Então, eles não vão ser levantados de uma vez para o céu. Então, mais uma mentira. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Estes são tempos tremendos, povos amado dele, do capeta para lá, eu não.
Ele falou por vós e ele estava muito alegre. Ele estava muito alegre. O que é falar por vós? Né? Ele falou por vós. Né? Não é vós. Ele falou por vós. Ele está dizendo aqui que o anticristo, a besta, falou com ele cara a cara. Certo? Vós. Certo? Me chamou e disse isso. Ele estava muito alegre porque depois que eu terminar, e ele vai me levar para o céu. Veja bem. Agora veja bem, né? Depois do arrebatamento, né? Ele vai ficar. Então aí ele tá fazendo a soma dele de mentira. Que céu? Que céu? Céu da boca da onça? Vamos lá. Povo amado, o Messias está vindo. Veja bem, que ele diz que o Messias está vindo, não é o Messias Jesus Cristo de Nazaré, porque o Messias Jesus Cristo de Nazaré, ele não vai vir agora. O Messias Jesus Cristo de Nazaré, ele não vai aparecer para o mundo, ele vai aparecer somente para os obedientes, para a noiva. A noiva virá. Depois, no final dos 7 anos, ele aparecerá para toda a multidão. O mundo inteiro, até os do inferno vai ver. Então ele diz assim, ó, tempos inacreditáveis, tempos tremendos da história da igreja. Veja bem que o cara é um satanás. Vamos lá? Que tempo tremendo. O Senhor começou a falar comigo sobre o meu assassinato, quando eu serei assassinado, depois de haver testemunhado. Olha aí, depois de testemunhar no dia final, depois de testemunhar quando eu serei assassinado, e então depois de 3 dias, veja bem, 3 dias. Aí ele põe 3 pontinhos para continuar, mas ele não pode de maneira nenhuma falar a verdade. Ele falou sobre os 3 dias, olha, veja aqui, ó, que ele continua falando, ó, ele falou sobre os 3 dias, ele faz a questão de mostrar esses 3 dias. Agora eu vou te dizer uma coisa. Você entende por que esses 3 dias? Você quer saber? Eu vou te explicar por que ele escolhe esses 3 dias, não 3 dias e meio. Porque ele quer ressuscitar igual Jesus Cristo, que ressuscitou 3º dia. Que 3 dias, certo? Então ele quer fazer igual o nosso Messias, porque Jesus para ele é profeta. Inclusive, ele não fala Jesus Cristo de Nazaré. Ele não fala no poder do sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus tem poder. Se ele fala, ele explode e fede enxofre, né? Vamos lá. É quando o meu corpo, o meu cadáver estará deitado lá por 3 dias sem ser sepultado. Olha aqui que ele ainda continua. 3 dias sem ser sepultado. Mentiroso. Não é ele é enganador, ele é apostata, ele é mentiroso e não é ele, né? Eles são os mentirosos que virão primeiro. E já está aí, né? E no 3º dia, veja que ele fala, no 3º dia ele me levantará, e ele estava muito feliz. Veja bem, não é levantará, não é o que a Bíblia diz. Depois daquele dia, ó, depois daqueles 3 dias e meio, aqui, ó, tá aqui, ó, 3 dias e meio. O Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor. E ouviram uma grande voz do céu que lhe dizia, subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Vamos ver se ele fala pelo menos na nuvem, né? Vamos lá. Ele vai subir na nuvem de fumaça de jato, sei lá, nuvem de fumaça de helicóptero, né? Alguma coisa assim. Vamos lá. O Senhor estava muito feliz de estar com o seu servo. Ele estava muito feliz com isso quando o testemunho acabar. Veja bem, irmão, que hora nenhuma ele citou a outra testemunha. Hora nenhuma ele citou a outra testemunha. Né? Hora nenhuma ele citou a outra testemunha. Ele só fala que ele só vai ser levantado. Ele não fala que ele e Moisés. Ele não fala eu e meu amigo, eu e o meu xará.
eu e o meu parceiro mentiroso. Quer dizer, né? Então ele não coloca aqui, você não vê ele colocando no cenário duas pessoas, ele coloca glória para ele. Ele puxa glória para ele, é só ele. Ele é que o povo do mundo está o quê? Está idolatrando esse animal. O povo do mundo está se curvando diante do próprio diabo e a gente está falando não querem, né? Deus está dando oportunidade para você que segue essa raça de víbora, volta enquanto é tempo, porque depois que tiver laçado com seu veneno, já era. Então veja aí que ele fala somente sobre ele. Ele não fala da segunda testemunha, né? Ele começou a falar comigo sobre Apocalipse 11 quando eu tiver terminado de testemunhar. E então agora o assassinato. Pera aí, fala com ele só? Ele é os dois em um? E o Tebeboshua? Quando eu serei assassinado, morto pela besta que emerge do abismo. E depois de 3 dias o Senhor vai me levantar. Veja que não é levantar, irmão. Hora nenhuma ele fala que ele vai subir numa nuvem. Hora nenhuma ele fala que vai para a glória. Não é, ele fala que vai para o céu, mas o céu, irmão. Se você suspender um pouquinho o seu pé para cima, você está no céu, né? Não é a primeira vez que ele me falou sobre isso, mas desta vez ele me deu maiores detalhes. Olha só. Que tempo tremendo na terra, como eu serei assassinado em Israel. Onde que uma peste dessa vai chegar e vai comemorar a morte dele? Né? Quem quer morrer? Né? Mesmo Jesus sabendo que deveria ser morto aqui na terra, a angústia, né? A angústia, o temor, o terror, nesse sentido de morrer, né, por esses homens, doeu o coração de Cristo. Quem quer ser morto, né? Então veja aí que nós estamos vendo aí o mentiroso desvendando as mentiras do David Wall. A máscara já caiu. Que tempo tremendo, como eu serei assassinado. Você, né, Satanás? Você vai ser lançado em Jerusalém, né? É lançado no lago de fogo eterno. As pessoas vão trocar presentes. Tempo tremendo, povo amado. As pessoas vão trocar presente, né? Aqui, ó. Deixa eu ver aqui. As pessoas vão trocar presentes, veja bem. Tá vendo? Tempo tremendo e amado, né? Estava muito feliz. O Senhor estava muito feliz, até parece, né? O Messias está vindo, povo amado. Ele está falando o anticristo. O anticristo está vindo, preparai o caminho do Senhor. O Senhor falou comigo sobre esta missão. Que missão? Quando eu tiver terminado de testemunhar e serei assassinado em Jerusalém, né? Então veja aí. Então depois de 3 dias ele me levantará para o céu. E ele estava muito feliz a respeito deste servo, a sua testemunha. Pera aí, cadê o outro? E o outro impostor, você não vai falar não, peste ruim do inferno? Que aqueles que têm ouvido se preparem, sua justiça, o reino de Deus está próximo, povo amado. Shalom, obrigado, muito obrigado. Essa praga do inferno aí não vai falar, não vai chegar, não vai dizer sobre o outro, não. É só ele, né? Então veja bem que está aí, é só isso aí que eu queria mostrar. E essa impostora aí que está anunciando, né, justamente esse falso e o outro. Então, fica a seu critério aí, né, para que vocês possam entender e pare de seguir os impostores e aproveite, enquanto na verdade Jesus Cristo ele está prestes a arrebatar sua noiva. Então, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Antes, dê o like para que você possa receber as notificações. Inscreva no canal, compartilhe, prepara a tua vida, porque o reino de Deus já preste está. E o arrebatamento está aí. Então, irmão, sai fora, você que acredita nesses impostores. Uma irmã deixou de acreditar em mim, né? Quando eu disse para ela que o Senhor me mostrou que ele era a besta, ela, o falso profeta, a terceira trindade satânica, ela deixou de compartilhar, né? Então, eu disse que no dia que ela soubesse, né, se ela ainda pudesse, ela ainda ia pedir perdão pela verdade que eu estava pregando.
Então estou pregando a verdade, conhecereis a verdade vos libertará. Estamos aqui para fazer a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a minha missão é essa, a minha missão que Deus me entregou é ajudar vocês a saírem do engano. Vocês saindo do engano, o importante é isso. Então abandone os seus pecados, né? Saia do engano, não siga esses mercenários, aceite a Jesus Cristo como único e suficiente salvador de sua vida, porque o arrebatamento iminentemente já vem. Então veja bem aí que nenhum dessas pessoas, nenhum desses mercenários, desses pastores renomados, fala e toca no nome desse cara. Nunca vi ninguém tocar no nome desse cara. Nunca vi. Só a gente mesmo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.